que ela é uma advogada e ela é uma pesquisadora e ela milita na segurança do paciente à luz dos direitos humanos, né? Então, ela traz essa questão de que é direito à vida, como é um direito à liberdade, é o direito ao cuidado seguro, derivado do direito à vida e o direito à saúde, que é um objeto de regulação por parte dos estados, né? O elenco de medidas gerais de segurança seja legalmente instituído, de modo a enunciar explicitamente o direito ao cuidado em saúde seguro, enquanto um dos direitos humanos. A implantação da cultura de segurança é uma obrigação dos estados e sua negligência em efetivá-la por meio de medidas legislativas, de políticas públicas e de orçamento próprio consiste em infringência aos comandos internacionais de direitos humanos. Então, ela deixou de ser um escopo, eu faço, eu vou ver se dá. A gente está falando de um referencial extremamente, assim, mundial, que é do direito das pessoas em terem o cuidado seguro. E uma dessas estratégias para promover o cuidado seguro é a educação do paciente, né? E, por vezes, a gente pergunta, como é que eu faço essa educação? Existem inúmeras iniciativas, mas como eu trabalho essa questão com métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento intelectual dessa pessoa nas questões de saúde? Por vezes, nas instituições, elas são ineficazes, deficientes e, por vezes, ausentes. Também temos ruídos de comunicação. Por vezes, não damos tempo necessário para que as pessoas estejam envolvidas nas suas questões de saúde, ou os nossos processos são muito rápidos e não estamos adequando a educação ao público que necessita dessa informação. A gente também tem que ter uma linguagem compreensível, atenção às barreiras, como é a nossa informação oral e escrita, considerando o nível educacional à pessoa que se fala. Será que a nossa educação e a nossa orientação, elas são em momentos oportunos? Por vezes, nós damos orientações quanto ao risco de queda e o paciente cai. Aí você fala, mas eu falei, orientei. Será que aquele foi o melhor momento? O paciente, de repente, recebeu uma notícia do diagnóstico, não teve atenção devida à orientação, ou àquela educação que estava sendo dada. Então, são questões que a gente precisa também observar quando se fala em educação do paciente. E, por vezes, assim, o que ele percebe? Será que ele percebe que ele também tem que participar? Porque nem sempre aquilo que se provê, ele é tão seguro assim. Ele também tem que respeitar as regras institucionais, né? Então, a gente faz algumas perguntas. Eles estão realmente informados sobre as barreiras de segurança? Então, é aquela história. O profissional precisa entrar e fazer a higiene das mãos. O paciente pode cobrar, e ele tem que saber que ele pode cobrar, né? E como eles são envolvidos e como envolvê-los. Então, é um desafio muito grande a gente fazer com que esta pessoa ou seu acompanhante, eles compreendam a importância do papel deles e que tenham conhecimentos suficientes para poder envolver-se na sua própria segurança, terem habilidades desenvolvidas e ter um ambiente facilitador para isso. Eu vou trazer alguns termos, de uma doutoranda minha, que ela estuda o envolvimento do paciente, e eu agradeço a Elaine Muniz, então eu trago, e ela me autorizou a isso, a falar algumas diferenças. A gente falava assim, o engajamento do paciente, a participação do paciente. Então, o que são esses termos, né? O empoderamento são as condições cognitivas que a pessoa deve possuir, as motivacionais e as afetivas que permitem o autocuidado e a tomada de decisão. Então, são as pessoas motivadas, hábeis, responsáveis pela tomada de decisão.
Então, ela vê que aquilo é um empoderamento para ela. Então, esse termo empoderamento, ela sai mais poderosa, mais feliz, mais engajada em tudo aquilo que que ela está vivendo, porque ela tem a sua condição cognitiva e quer participar. Então, o engajamento, assim como a participação dos pacientes, é uma consequência desse empoderamento. Às vezes a pessoa quer, tem alguma barreira que ela não consegue, mas a pessoa engajada, ela vai lutar, ela tem um comportamento diferenciado, que ela fala o seguinte, eu quero isso para mim. Eu sei que eu tenho, mas eu quero isso para mim. Isso vai me transformar, né? Então, esses pacientes engajados, eles têm a condição de aumentar seu poder na relação dos profissionais. Ele vai cobrar mais. Ele fala o seguinte, olha, eu sei que é assim, mas eu quero isso para mim. Outro termo que a gente vê é participação e envolvimento, né? Então, para que eles participem, eles têm que ter o empoderamento, o engajamento, e eles, então, são envolvidos para dizer o seguinte, eu tenho a condição, eu tenho conhecimento, eu tenho a dúvida, eu preciso de mais informações. Então, é uma comunicação em mão dupla. Então, não há uma forma superior ou preferida para o envolvimento, mas depende desse desejo do paciente para ele falar assim, como é que eu faço para ter isso? Uma questão é assim, eu sempre posso, outra eu quero, e a outra como, né? Então, são estas questões, por vezes, colocadas como sinônimos, mas tem pequenas diferenças, né? E quando o paciente participa, ou a família participa, esses valores são transformados, né? O paciente tem os seus valores, eles estão integrados na tomada de decisão. E tem o que a gente chama, assim, também de habilitação do paciente, que é processo de permitir ao paciente, pelo processo de fornecimento apropriado de conhecimentos, habilidades, ele entender a sua condição e tomar decisões em relação a tudo que está sendo falado, em relação ao tratamento, em relação aos procedimentos. Então, ele começa a agir em função de tudo que foi feito com ele. E os pacientes habilitados, quando eles são hábeis para participar do autocuidado e da tomada de decisão, mas eles têm, por vezes, eles não são tão motivados assim, eles sabem o que fazer, eles têm conhecimento, mas eles precisam ser o tempo todo também motivados, para que essa habilidade, ela seja verificada. Então, ele tem o como fazer e ele faz. E a gente tem um termo também que fala ativação do paciente. É alguém que conhece como gerenciar a sua condição, mantém a sua condição e previne a sua deterioração. Então, eu empodero, eu engajo, eu envolvo, eu habilito e eu ativo, né? Então, é um processo de que os pacientes, eles acreditam que eles têm um papel importante na sua condição. Um paciente ativado, ele falou o seguinte, olha, eu sei o que eu preciso, eu quero mais isso. Então, na hora que a gente fala dessa participação, eu estou trazendo, na minha condição de trabalho, as questões relacionadas a ter alguém presente o tempo todo e ter as pessoas que cuidam preparadas para isso. E aí eu vou trazer rapidamente, Paula, se puder me dizer quanto tempo eu tenho. Bom, daí você me interrompe a hora que você achar conveniente para eu parar. Uns 10 minutinhos. Então tá bom. A Joint Commission também tem um material muito interessante, que são pacientes como parceiros.
eles dizem o seguinte: tem a dimensão de incluir o paciente em uma cultura de segurança. Quando eu digo paciente, eu estou dizendo também a família, esse envolvimento, porque hoje tem um grupo falando mais dos erros relacionados à neonatologia, à pediatria, e aí tem a família junto, então eu estou falando desse universo, tá? O que precisa ter numa instituição? Eu tenho que ter uma mudança no processo de gestão, na minha cultura organizacional. A educação do paciente tem que fazer parte do pilar da qualidade da instituição, né? E aí, difundir na instituição que essa segurança e essa educação é de responsabilidade de todos os profissionais. A enfermagem educa, o médico educa, a física educa, a nutrição educa, e todos estão no rumo para que esse paciente possa participar, possa estar engajado, possa estar ativado também. Então, quando a gente fala incentivar essa participação em todos os ambientes do cuidado, desde o ano paciente complexo, é o paciente crônico, é o paciente grave, então ele não faz assim um setor só. E aí a gente deve informá-lo, encorajá-lo naqueles conceitos que eu já falei, para que ele possa ter esse envolvimento e ele aprenda sobre o seu trabalho. Então, se a instituição não tiver isso como uma mudança no seu processo de gestão, pode dar certo em algumas partes e outras não. Então, por vezes, o paciente circula em diversos setores, falando assim, mas lá o pessoal me fazia participar, aqui não. Isso deve ser uma questão universal dentro da instituição. Eu preciso me preocupar em abrir linhas de comunicação. Então, são estratégias para iniciar as conversas com o paciente. Então, é um exercício para os profissionais. Como que eu falo com o paciente? Quais são as frases que eu preciso transmitir empatia? Observar o meu tom de voz, as minhas pausas, como eu ouço sem interrompê-lo, usar frases simples conforme o meu público, e por vezes não vai ser nem a pessoa que tem o atendimento, mas alguém da família, e no caso de crianças, de adolescentes, de bebês, é a família com certeza, né? Outra dimensão que trata esse material é persuadir e ensinar o paciente a se envolver. Então, penso que vocês já conhecem, se não conhecem, eu apresento aqui, tem uma ferramenta que se chama Explicar. Então, ela tem alguns formatos que é fazer com que o paciente seja estimulado a informar-se sobre o seu diagnóstico, o seu tratamento, sobre todas as questões relacionadas a isso, e tem uma série de questões que dizem, né, quais são os objetivos, como eu previno o erro, como eu capacito essa pessoa. Então, está discorrendo algumas figuras, né? Então, isso são, nessa ferramenta, são alguns pontos importantes, né? Para a criança, para o adolescente, ter a lista de perguntas. Então, o grupo de profissionais deve saber como que se trabalha essa questão para que o paciente ele tenha a tranquilidade de perguntar sem achar que aquilo ele vai tirar o tempo da pessoa, ou ele já perguntou uma vez e ele não teve todas as respostas e nem teve toda a tranquilidade. E outro ponto é compreender a educação à saúde, e ela pode ser um mecanismo de melhora, e a questão muito relacionada ao consentimento livre e esclarecido. Por vezes o pessoal fala o seguinte, olha, leia aqui, assina que tem risco, né? E sem dar tempo da pessoa tirar as suas dúvidas, ou ler aquilo com atenção, por vezes assina, fala, ó, já fiz tudo aqui.
Então, é aprender a discernir se os pacientes têm a capacidade para a educação formal. A gente deve utilizar estratégias para a educação do paciente ao se verificar as barreiras. A gente deve aprender os princípios da andragogia. A gente tem que ter os nossos termos de consentimento livre e esclarecido, muito bem formatados. Então, voltando ao direito, como um direito humano, a questão da professora Aline, ela fala de termos de consentimento livre e esclarecido, muito bem aplicados, para que o paciente possa ser participante da sua saúde, né, das decisões do cuidado. E aí, finalizando, é focar a educação para a necessidade de envolvimento em populações especiais. Então, é muito diferente eu trabalhar com infantes e pré-escolares. Eu tenho que ter uma interface com a família. É diferente eu ter os escolares, porque eles já começam a ter alguma condição de participar, e eles devem também estar envolvidos nessas decisões. Então, o brinquedo terapêutico é uma excelente oportunidade para que eles aprendam também. Os adolescentes, né, que são os donos do mundo, que têm muita capacidade de aprender, de retrucar e de conhecer, mas eles também têm condição de tomar decisões como os adultos, e por vezes decisões que são relevantes, e eles precisam estar envolvidos. Não é só a família tomar decisões por eles, mas eles têm que participar e compreender, serem capacitados para isso. Quando eu tenho uma população de idosos, meu foco para ensiná-los, por vezes, requer maior tempo, porque eles precisam prestar atenção, processar a informação, retirar dúvidas. Por vezes, eu preciso entender o que eles sabem, então, o princípio da andragogia é muito importante. Quando eu falo em educação, é um momento que eu preciso pensar com um plano de ação institucional, como eu vou fazer isso. Pacientes com doenças crônicas, por vezes eu preciso dar um tempo para aceitar a sua doença, né? A gente trabalha também com pacientes oncológicos, por vezes as emoções falam mais alto, elas são difíceis para a tomada de decisão, elas são decisões muito difíceis de serem feitas, então a gente tem que ter tempo para que esses pacientes também processem isso. E se forem pacientes idosos, eu tenho que ter um jeito de trabalhar a doença crônica, e se for crianças, eu também tenho que aprender a trabalhar com as doenças crônicas, né? E os pacientes têm condições para o autocuidado, e eu preciso ter, sim, a capacitação da família, do cuidador, e eu tenho que pensar nesse feedback dos pacientes. Será que tudo que eu falo, eu consigo saber se ele aprendeu, se ele está engajado, como que eu faço essa ativação do paciente? E queria, para finalizar, trazer para vocês, né, que a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, tem um tema sobre o Dia Mundial, né? E para esse ano, que será no dia 17 de setembro, o tema escolhido foi envolvendo os pacientes para a segurança do paciente. Então, eu lanço o desafio aí para vocês terem esse dia também como um dia de troca de experiências, que o objetivo deles é aumentar essa conscientização sobre essa necessidade desse paciente ativo, formular políticas, envolver as lideranças de saúde, nós profissionais da assistência, das organizações da sociedade civil, capacitá-los para isso e defender as ações urgentes para o envolvimento do paciente e da família, que tem um capítulo inteiro sobre isso, no Plano Global de Ação para a Segurança do Paciente 2021 e 2030, que ele está na língua portuguesa também, que pode ser consultado. Então, eu agradeço
Fico à disposição, vou parar o compartilhamento e deixo aí à disposição da Paula, e muito obrigada novamente, Paula. Muito obrigada pela brilhante palestra, né, um tema extremamente importante, né, que normalmente sempre o foco é a discussão, né, realmente para os profissionais, né, e pouco se fala desse preparo, né, muitos profissionais têm até o receio de abordar o paciente, né, e o familiar, porque ele é o principal responsável realmente, né, pela sua segurança, e aí ele consegue contribuir, né, para que realmente a gente não administre o medicamento errado, que faça técnica séptica. Então, é importantíssimo esse tema e a gente deixa em aberto, né, no final a gente traz as questões. Então, para dar sequência, eu gostaria de convidar a enfermeira Débora Cissati Franco, que é especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz e gestão da qualidade pela Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, e ela atua no momento como coordenadora da qualidade do Hospital Santa Marcelina da cidade de Tiradentes. Ela vai abordar o tema segurança no preparo e administração de medicamentos. Gratidão pelo aceite do convite e fique à vontade. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite. Vou compartilhar minha tela e aí qualquer coisa vocês me interrompam. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Tá bom. Bom, vamos lá. Então, vou falar desse tema desafiador, né, que é a segurança no preparo e administração de medicamentos em pediatria e neonatologia. Esses pacientes tão especiais, né? Falar um pouquinho desse processo de medicação, ele é um processo extremamente complexo, que envolve diversos profissionais da equipe multi, né? E todo esse processo complexo se inicia pela prescrição médica. Pensando aí nas macroetapas que envolve todo esse processo, então a gente inicia aí pela prescrição médica e vem seguido pela análise da prescrição, preparo e dispensação dessas medicações, o processo de administração e o monitoramento após a administração das medicações. E aí no decorrer da apresentação, eu vou falando um pouquinho de como a gente pode tornar todas essas etapas mais seguras. Focando um pouco para o paciente da neonatologia e da pediatria, um dos grandes desafios para o médico, né, para o prescritor, enfim, para toda a equipe multi, está relacionado a essas variações fisiológicas desses pacientes. Particularmente aí para a neonatologia, pensando na prematuridade ainda, em pacientes que às vezes têm imaturidade dos órgãos, né, dependendo da idade gestacional que eles nasceram, e isso pode influenciar, impactar significativamente na eficácia, na segurança e na ação dessas medicações que estão sendo administradas, né? Então, é um processo extremamente crítico, pensando nesse público. Alcançar uma prescrição segura, então, se torna aí para eles um grande desafio, e em função disso, essas barreiras de segurança, para mitigar, minimizar essa ocorrência de erros de medicação, elas devem ser implementadas e revisadas continuamente aí pelas organizações de saúde, pelos profissionais envolvidos nesse processo, em toda essa cadeia, para que, de fato, elas sejam eficazes para evitar a ocorrência e mitigar qualquer evento que possa acontecer. Falando especificamente mais de pediatria, né? Então, muitos pacientes pediátricos hoje, eles usam também esses dispositivos inalatórios, né? Então, no Brasil, a gente tem alguns dispositivos inalatórios para administração de medicação, e isso também é um risco, né? Até pegando um pouco da fala da professora Helena, quão desafiador é a gente capacitar o cuidador desse paciente pediátrico para utilizar esse dispositivo corretamente, para que tenha a ação esperada e para que a gente minimize qualquer efeito adverso que possa acontecer, né? Então, ele é um fármaco que chega à estrutura pulmonar em uma concentração adequada, porém, para que isso aconteça, ele tem que ser administrado corretamente, né? Seguindo a técnica correta,
E aí vem o desafio também de ter vários dispositivos no mercado, no Brasil, disponível hoje. Essa tabela, ela traz uma frequência de erros cometidos de acordo com esses tipos de dispositivos inalatórios no Brasil. Esse estudo foi divulgado num boletim do Instituto para Uso de Práticas de Medicamentos no Brasil, né? É um instituto super reconhecido que divulga diversos boletins de atenção. E aí ele traz algumas recomendações, então, para a gente promover o uso adequado desses dispositivos. O primeiro é começar aí por essa educação do paciente, do cuidador, do familiar que vai administrar essa medicação, demonstrando inicialmente como faz essa técnica correta no uso desse dispositivo, solicitando que esse familiar, esse cuidador, valide as orientações que foram repassadas, né, demonstrando a técnica que foi apresentada, fornecer instruções claras, de maneira mais que facilite essa compreensão, né, pode ser de forma escrita, impressa, no formato de vídeo, com figuras, demonstrando corretamente essa técnica, para que ele faça o uso corretamente. No caso desses dispositivos sem contador de doses, como no caso dos inaladores dosimetrados pressurizados, orientar esse familiar, esse cuidador, sobre os registros das doses que foram administradas, para que ele tenha um correto controle. E no caso dos dispositivos com contador de doses, para orientar como interpretar o número indicado no contador, reforçando sempre a importância de descartar o dispositivo quando ele estiver zerado. Então, de fato, um processo bem crítico aí, e que na pediatria é muito comum, né, desses pacientes usarem esses dispositivos inalatórios, e eles requerem bastante atenção de toda a equipe multidisciplinar envolvida. Falando um pouco aí de erros de prescrição que podem desencadear aí diversos incidentes ou eventos adversos que causem impacto para o paciente, a gente tem várias definições, e aí eles falam que, definições internacionais, nacionais, que esse evento adverso ocorre quando ele gera dano ao paciente. E aí, a partir do momento que ele gera dano ao paciente, ele pode ter diversas classificações, dependendo do grau do dano que causou, mas podem ser danos graves, pode causar a deficiência desse paciente, ou até mesmo levar à morte, dependendo aí da medicação e da dose, enfim, do que ocorreu durante esse processo. Esses eventos adversos, quando ocorrem, eles impactam no tempo de internação, muitas vezes, desse paciente, podendo aí elevar esses custos hospitalares, né, e expondo o paciente a demais riscos, como, por exemplo, adquirir aí uma infecção relacionada à assistência à saúde, por estar internado por um maior tempo, enfim, por diversas consequências que esse evento adverso pode ter gerado. E a definição de erro de medicação, então essa definição ela fala que erro de medicação ele é um evento evitável. Por quê? Porque a gente entende que durante todo esse processo, desde a prescrição médica até a administração da medicação, existem diversas barreiras e que se todos seguirem as barreiras, se elas estiverem efetivas, esse evento não vai acontecer. Então, o erro de medicação ele é considerado um evento totalmente evitável. Que a gente sempre prega, né, enquanto qualidade e segurança do paciente, que sempre que esse evento, esse erro de medicação acontecer, que sejam identificadas as oportunidades de melhoria de processo, para que, novamente, a gente olhe para essas barreiras de segurança que já estão implementadas, ou se for evidenciado que há necessidade de implementar uma nova barreira, isso seja realizado para mitigar aí a ocorrência de novos eventos. E isso precisa ser revisado continuamente. A gente sabe que nas organizações de saúde há um turnover aí dos profissionais, né? Então, tem profissionais que mudam de instituições, cada instituição tem o seu processo definido, os seus protocolos internos, então isso torna todo esse processo cada vez mais complexo. Eu trouxe aí um pouquinho de dados alarmantes também, quando a gente fala desses eventos que podem acontecer e do impacto que causa para o paciente, né? Então, estima-se que de cada 6 a 8 internações em UTI neonatal,
uma, que corresponde a 15%, seja acompanhada de erro médico relacionada à prescrição de drogas. Mitigar a ocorrência desses eventos adversos associados a medicamentos faz parte do terceiro desafio global de segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde, que foi lançado em 2017, e incentiva a priorização de estratégias que permitem a prevenção desses erros. Gira em torno de 10,1% a incidência de reações adversas relacionadas a medicamentos em pediatria. 10,1%, é muita coisa se a gente pensar que um erro atinge o paciente e pode causar todos esses danos, né? Pensando aí um pouco em custo, enquanto isso equivale para o sistema de saúde. Então, os custos relacionados a erros de medicação representam 42 bilhões de dólares, cerca de 136 bilhões de reais por ano, sem contar as subnotificações, que infelizmente a gente ainda sabe que é um grande desafio e precisamos trabalhar as subnotificações nas nossas organizações, né? E estima-se que esses erros de medicação causam pelo menos uma morte todos os dias. É um dado de um estudo nos Estados Unidos que aproximadamente 1,3 milhões de pessoas são prejudicadas anualmente por esses equívocos. Então, assim, são dados de fato alarmantes e que chamam muito a nossa atenção de como isso pode impactar a vida do paciente e o sistema de saúde como um todo. Quais, então, os principais erros de medicação, se a gente pensar na etapa de prescrição? Algumas falhas que a gente pode ter pensando nessa fase de prescrição que é tão crítica e que inicia todo esse processo. Então, podemos ter o conhecimento inadequado das indicações, contraindicações, das interações e incompatibilidades medicamentosas, que podem ocasionar aí uma prescrição inadequada de um ou mais medicamentos, medicamento prescrito na via de administração errada ou para o paciente errado, e aí a gente fala também de meta internacional de segurança do paciente, né? Quando a gente fala de prescrito para o paciente errado, a gente está falando também da relação com a meta 1, que é a meta de identificação correta do paciente. Então, para ter uma medicação prescrita para o paciente errado, essa meta 1 também não foi conferida, muito provavelmente. Podemos ter também uma medicação não prescrita, conforme a indicação clínica desse paciente, medicamento prescrito na dose ou na frequência errada, e falhas em não considerar, por exemplo, alergias desse paciente, que é o principal aí, pensando em paciente da neonatologia, pediátrico, né, e nas comorbidades também. Falando um pouquinho dos principais erros de medicação na etapa de dispensação, algumas possíveis falhas que a gente pode encontrar nessa etapa, que também são extremamente críticas, dispensação do medicamento errado, ou tipo de medicamento, ou para via de administração ou dose errada, dispensação para o medicamento para o paciente errado, de novo aí o envolvimento da meta 1, né? Dispensação do medicamento no horário errado, ou não dispensar esse medicamento. Pensando na etapa de administração dessa medicação, algumas falhas que a gente pode encontrar, né? Então, medicamentos administrados no paciente errado, na dose errada, infundido no tempo errado, via errada de administração, horário inadequado ou não administração do medicamento. Também pode causar impactos, né, para esse paciente. E aí, outras causas, né? Outros erros que a gente pode encontrar. Então, falando um pouquinho de comunicação insuficiente ou inexistente, aí os ruídos de comunicação entre equipe multidisciplinar, isso também é extremamente importante e desafiador para todas as equipes, né? Ambiguidade nos nomes desses produtos, semelhanças físicas entre produtos, então, medicamentos, ampolas com semelhanças físicas nas embalagens, semelhanças na forma de escrita e nome dos produtos, né? Aí também a gente relaciona aos medicamentos que a gente conhece como LASA, os look-alike, sound-alike, que são medicamentos de grafia ou som semelhantes, então eles também podem trazer enfim, causar dúvidas para o profissional que vai administrar aquela medicação e causar um evento. Formas de recomendação de uso e abreviações médicas ou formas de escrita. Então, se está abreviado, ou se eu não entendo exatamente o que está prescrito, eu posso administrar incorretamente essa medicação. E se o evento aconteceu, né? O que fazer? E agora?
Existe uma teoria, que é do James Reason, que ele fala que é a teoria do queijo suíço, é conhecido por muitas pessoas, né? E o que essa teoria traz? Ele fala que quando um evento adverso acontece e atinge o paciente, todas as etapas implementadas naquele processo foram quebradas. Pensando aí especificamente em erro de medicação, né, em falha relacionada ao processo medicamentoso, quais as etapas aí, as principais, né? Então, a gente tem a etapa da prescrição médica, análise da prescrição, que seria uma barreira, a dispensação, que a gente sabe que existem diversas barreiras também na dispensação, para evitar que eu dispense uma medicação errada, o armazenamento dessa medicação na unidade, enfim, onde eu vou administrar, para não ocorrer falhas, trocas de medicação, até a administração, que eu também tenho que seguir os 9, 13 certos aí de medicação, conferir a meta 1, que é a identificação correta do paciente, antes de administrar. Então, se a gente considerar que existem diversas barreiras já implementadas, e se forem barreiras fortes, o evento não acontece. Mas se todas as barreiras foram quebradas, aí é a teoria do queijo suíço, e aí a gente, de fato, tem um evento adverso que atinge o paciente. Como eu já disse, depois de cada evento, é importante que eles sejam notificados, que eles sejam de conhecimento da organização, para que isso sirva de aprendizado. Então, qual a lição aprendida com aquele evento? E, a partir daí, identificar quais as barreiras de segurança eu preciso implementar ou fortalecer no meu processo para evitar novos eventos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de barreiras que podem ser implementadas para mitigar esse risco. A primeira delas, utilizar seringas adequadas para a administração de soluções orais, isso é extremamente importante, né? Essas conexões entre solução oral e endovenosa, elas não podem ser adaptáveis para evitar aí que eu administre uma solução oral direto na via endovenosa e causar uma embolia, enfim, um evento adverso grave. Reduzir a quantidade de medicamentos em subestoques, então, quanto mais eu reduzo esses subestoques, mais seguro fica meu processo. Implementar o processo de rastreabilidade dessas medicações, extremamente importante. Eu preciso saber para quem eu dispensei, quando foi dispensado, se eu tive uma reação adversa, eu preciso olhar para esse processo para entender qual foi essa medicação, o lote que saiu, enfim. Assegurar a identificação correta de seringas, utilizando etiquetas contendo minimamente alguns marcadores principais para a segurança do paciente, né? Nome completo do paciente, o nome da solução, a concentração e a via de administração. Assegurar a identificação diferenciada desses medicamentos nas etapas de armazenamento, dispensação, preparo e administração. Armazenar em local distante e diferenciado daqueles com embalagens semelhantes para evitar a troca desses medicamentos. Adotar protocolos elaborando documentos claros e detalhados para a utilização de medicamentos potencialmente perigosos. Então, aqui a gente está falando de medicamentos, principalmente de alta vigilância, né? Eletrólitos concentrados. A gente sabe que os eventos envolvendo esses medicamentos são um número menor, porém, se ocorre um evento envolvendo um eletrólito concentrado, por exemplo, o dano que ele pode causar para o paciente pode ser catastrófico. Então, são medicamentos que a gente tem que ter um processo muito robusto e fortalecido nas instituições. Revisar continuamente a padronização desses medicamentos, né, potencialmente perigosos, o que eu tenho padronizado, o que é necessário eu ter padronizado, qual a quantidade que é segura para eu ter na minha unidade, no meu carrinho de emergência, enfim. Reduzir o número de alternativas farmacêuticas, centralizar esses processos com elevado potencial de indução de erros, usar procedimentos de dupla checagem para esses medicamentos, principalmente quando a gente pensa aí nos medicamentos de alta vigilância, a dupla checagem é extremamente importante para mitigar qualquer evento. Incorporar alertas automáticos nos sistemas informatizados, né? Então, hoje as organizações de saúde, a maioria delas trabalham com sistemas informatizados, e isso tem que facilitar todo esse processo e tem que tornar tudo mais seguro, né? Então, vamos usá-los a nosso favor. Usar pop-ups, alertas, enfim, para demonstrar para o profissional o que já está prescrito de forma insegura. Definir estratégias para limitar as interrupções dos profissionais durante o preparo e administração da medicação.
Isso é extremamente importante. O profissional, no momento que ele está preparando a medicação, ele precisa estar concentrado. E se a gente interrompe esse profissional, isso pode levar a erros, equívocos, e ele pode preparar uma medicação e administrar incorretamente. Fornecer e melhorar o acesso à informação para os profissionais da saúde, para os pacientes, cuidadores e familiares, pensando aí em neonatologia e pediatria, principalmente para esses familiares e cuidadores, né? Então, isso tem que estar muito claro para eles, essa informação, horário de administração da medicação, dose, como deve ser administrado, a importância disso para que se atinja aí o meu objetivo clínico para esse paciente, para que ele recupere, né? Monitorar o desempenho dessas estratégias de prevenção de erros. Então, como eu já disse, a gente precisa sempre olhar para as barreiras que eu tenho no meu processo, para os meus eventos adversos, erros de medicação, e verificar o que eu tenho de fragilidade e o que é possível melhorar e fortalecer. Bom, finalizando aqui, né? Eu trago uma frase aí da Organização Pan-Americana de Saúde de 2016, que fala que as barreiras de segurança estão relacionadas ao uso de medicamentos, elas devem envolver todas as pessoas que participam desse processo que é tão complexo. Tanto os prescritores, quanto os dispensadores, os administradores dos medicamentos e também os pacientes e seus cuidadores. Então, todos juntos aí pela segurança do paciente, né? Principalmente pensando aí nos pacientes da neonatologia e pediatria, que a gente precisa envolver muito mais esses cuidadores em todo esse processo, né? É isso que eu tinha para apresentar. Gostaria de agradecer a Débora, né, pela excelente abordagem que veio contribuir, né, com o tema, e no final chamaremos novamente aí para responder algumas questões. Obrigada, Débora. Obrigada. Agora eu gostaria de convidar a Sherla Vitorino Fangin San Miguel, que é enfermeira, especialista em pediatria e neonatologia, e possui MBA em gestão em saúde. Ela veio abordar o tema eventos adversos no preparo e administração de medicamentos em neonatologia e pediatria. Seja bem-vinda, Sherla. Está desligado o som. Isso, agora está certo. Essas modernidades. Eu quero agradecer o convite, né, que vocês me fizeram. Eu tenho uma experiência larga aí em UTI neonatal, principalmente na assistência, né? Então, eu vou começar a abordar com vocês as barreiras e como a gente deve ver esses eventos, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês para agora. Vocês estão... Tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Tudo ok? Só tem que aparecer o primeiro agora, slide. Aí. Isso aí. Ok. Então, assim, eu vou falar sobre investigação, estratégias e barreiras para melhoria, né? Quando a gente fala de eventos, né? Primeiramente, então vamos colocar aí, a OMS classifica os eventos adversos como incidentes que resultam em danos não intencionais decorrentes da assistência e não relacionados à evolução natural da doença de base do paciente. O conceito atual de segurança parte da premissa de que os seres humanos cometem falhas e que, portanto, incidentes são esperados. As ações de segurança do paciente buscam minimização de danos por meio de estratégias e barreiras de segurança. Então, quando a gente pensa em evento adverso e segurança do paciente, sempre surgem alguns questionamentos, né? Então, vamos imaginar,
A gente fala sobre eventos e sobre segurança do paciente, eu acho que pelo menos toda entre setores e no nosso setor sempre. Mas em eventos, nas instituições, a gente pelo menos deve falar sobre segurança do paciente, vamos lá, umas 4 vezes em eventos nas instituições. Então, a gente fala sobre segurança do paciente agora, né? Quando a gente tem em abril, que a gente tem o mês da segurança do paciente. A gente fala em segurança do paciente na Semana da Enfermagem, a gente fala em segurança do paciente na CIPATMA, a gente fala em segurança do paciente e no Novembro Roxo, no meu caso, que é na ANEL, né? E aí a gente começa a ver alguns... como a gente sempre fala disso, e ainda a gente tem uma quantidade tão grande de eventos, né? Eu acredito que quando a gente aborda esse tema, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Como que a gente absorve tudo isso? Como a gestão absorve, como o nosso colaborador absorve isso? Já que a gente sempre fala, a gente tem protocolos, e a gente não... E a nossa adesão, eu não sei se eu posso chamar assim, né, colocar como adesão, que a gente ainda tem muitos... A gente ainda fabrica muito eventos, né? Então, como que eu vou falar? A gente aborda sempre isso, e mesmo com todas as barreiras, mesmo com os 9 certos, os 13, que já são 15, como a gente ainda não tem uma cultura ainda é difícil essa cultura de segurança do paciente, né? Então, eu acredito que a gente tenha que falar mais sobre isso, né? E nos próximos slides a gente vai conseguir aí abordar um pouquinho mais. A administração de medicamentos prevê conhecimento de farmacologia, de drogas, farmacologia da droga, semiologia, semiotécnica e avaliação do estado de saúde do paciente. Né, um dos procedimentos de maior responsabilidade da equipe da enfermagem, né? A gente tem que pensar que a administração de medicamentos vai além do mecânico. Você tem que ter um compromisso profissional, ético, requer discernimento, né? Não pode ser visto apenas como uma tarefa, né? Tem muito mais coisas envolvidas em todo esse processo medicamentoso. Então, como a nossa colega Débora falou, né, em termos de 15% das admissões de uma UTI neonatal são seguidas de eventos adversos. Isso se deve aos períodos de internação, né? Imagina que um RN de 500 gramas, né, quanto tempo ele vai ficar? 3, 4, 5 meses dentro de uma unidade, né? A imaturidade do próprio RN, a incomunicabilidade verbal, inúmeras intervenções, a manipulação excessiva, procedimentos invasivos, tecnologia e equipamentos, né? Então, os neonatos utilizam, durante sua internação, grande quantidade de fármacos, dentre eles antibióticos, psicotrópicos, medicamentos de alta vigilância e outros. Então, isso demanda que sejam realizados protocolos e boas práticas de administração. Então, todo medicamento deve obedecer uma prescrição, né? E mesmo que seja aquela que seja verbal, numa emergência, e toda a administração deve ter uma avaliação criteriosa com conhecimento prévio sobre a droga, ação e reação pelo seu executor. Eu tenho tem um estudo de 2013, ele foi feito com 305, na verdade é um estudo da Anvisa,
que entre os 355 incidentes que foram notificados, 66% eram de medicamentos. Vamos fazer uma conta. Se eu tenho 355 eventos notificados, 234 foram a respeito de medicamentos. Algum problema, alguma falha. É complicado quando a gente fala em erro, né? Erro demanda uma carga muito grande, às vezes em cima de uma só pessoa, e não é isso que a gente, e que os estudos orientam hoje em dia, né? Existe vários fatores em cima de um erro, em cima de uma falha, em cima de um incidente, tá? Desses 234 incidentes medicamentosos, 60% deles eram evitáveis. Então, a gente tem 140 pacientes que necessariamente não teriam danos nenhum se todas as barreiras, né, que fossem implementadas. Então, eu acredito que é um número muito grande, né? Vamos imaginar quantas pessoas estão assistindo a gente. Dentro dessas pessoas, 140 teriam algum dano. Então, eu acho que a gente tem que repensar todas as instituições, a gestão, a ponta, a média gestão. Eu acho que todo mundo tem que repensar como que lida com os eventos e como que lida com a cultura de segurança dentro da sua instituição. Então, barreiras de segurança foram definidas como um conjunto de medidas utilizadas pela equipe de saúde para gerenciar os potenciais riscos relacionados à assistência ao paciente. Então, quando a gente fala de risco pode ser bom, pode ser ruim. Vamos supor, se eu jogo, eu tenho um risco de ganhar na Mega Sena, então é um risco bom, né? Se eu não olho para atravessar a rua, eu posso ser atropelada, é um risco ruim. De acordo com a minha escolha, eu posso determinar o resultado, né, do que eu fizer. Então, pode ser bom ou ruim, né? Aqui eu vou apresentar para vocês algumas barreiras, né, para que a gente evite, ou para evitar o dano, evitar o evento, para chegar a zero, eu acho que é até uma utopia, né? Depois as minhas colegas, né, a gente pode conversar sobre isso, mas eu acredito na diminuição, que as barreiras são para a diminuição dos eventos. Então, divulgação dos protocolos operacionais. Então, assim, toda a equipe tem que estar ciente, tem que ser treinada. Não adianta eu criar um protocolo, o que às vezes acontece, né, nessa minha caminhada na neonatologia, no bloco infantil, o que a gente percebe? Muitas instituições, poucos são os protocolos que são feitos para o infantil, né? Quem é do infantil consegue bem perceber isso. Então, às vezes, a gente tem um protocolo que foi feito para o adulto, né? E ele é adaptado no infantil. Ele é adaptado numa UTI pediátrica, ele é adaptado numa pediatria e numa neonatologia, né? Então, eu acredito, e até faço meia-culpa, né? Eu acho que todos os profissionais, principalmente os profissionais da enfermagem, eu acho que a gente precisa pesquisar mais, estudar mais e se inteirar
mais dos processos, né? Porque se a gente percebe que os protocolos têm que ser reavaliados, têm que ser ajustados, né? Então, eu acredito que a gente precisa se apossar mais disso. Eu acredito que a enfermagem vem melhorando, né? Há anos, né? De anos para cá, eu acredito que de décadas para cá vem melhorando muito, mas eu acredito que a gente tem que se apossar mais disso, né? Tem que estudar, eu acho que a gente tem que pesquisar, né? Para que a gente melhore, principalmente nessa parte do infantil. Então, essa administração segura dos medicamentos, né? Então, todo esse processo medicamentoso tem que ser elaborado, tem que ser passado, todo mundo tem que saber onde está, toda a equipe tem que saber onde procurar, né? Então, essa é uma das barreiras. Então, a equipe da neonatologia e pediatria com conhecimento técnico e sabendo da cultura de segurança de cada instituição, né? Então, cada instituição tem a sua cultura de segurança, né? A gente tem um molde e cada instituição vai permeando dentro da cultura de segurança e adequando algumas coisas, né? Quanto ao conhecimento técnico da neonatologia e pediatria, a gente entra aí em alguns dimensionamentos. A equipe da neonatologia, principalmente, é uma equipe que você tem que verificar um perfil, você tem que treinar, então demanda muito tempo para que essa equipe esteja ali adequada, vamos dizer assim. Então, às vezes, por conta até de dimensionamento, né, de algumas rotinas, a gente peca um pouco nisso, mas eu acredito que a gestão tem que fazer o máximo para que isso seja feito, né? Então, isso vai gerar mais segurança na assistência. Prescrição adequada e local adequado. Então, né, já tem algum tempo que a maioria das instituições, elas trazem uma prescrição informatizada, então isso melhorou bastante, né? A gente tem ainda alguns gaps aí por conta de algumas prescrições na urgência, por conta de alguns turnos, então você tem aí um diarista que ele passa durante o dia e à noite, às vezes, você tem que adequar, tem lá o seu diarista, que ele vai fazer uma prescrição manual, né? Então, quem é da assistência sabe muito disso, né? Então, assim, a gente nunca deve fazer uma medicação que não está ali adequada, que não está legível, que não tem lá a sua via de infusão, que não tem a dosagem, que não tem a miligramagem, que não tem horário, né? Então, eu acredito que a gente também tenha que adequar algumas coisas, né? Ali na assistência. Local adequado, né? Então, quando você tem um posto de enfermagem, ou um balcão, ou no caso da pediatria, que você tem ali que as medicações são beira-leito, que você tenha o carrinho, então tem que estar adequado. Às vezes, vamos imaginar, naquele mês você teve 2 acidentes de trabalho com um colaborador, e daí você descobre que, na verdade, o carrinho não estava adequado, a roda estava quebrada, a iluminação do seu postinho de enfermagem queimou, e daí acabou demorando essa manutenção, porque não é só o setor, né? Você acaba precisando de outros setores, né? Então, a comunicação efetiva para que
seja feito, seja verificado esses problemas e seja adequado, né, e seja feito, também pode influir nos eventos que podem acabar ocorrendo. Então, sempre os 9 certos, né? Então, antes de fazer a medicação, eu verifico lá a identificação, o meu paciente, o medicamento, a forma, a via, a hora, a dose, né? Oriento, faço o registro e tenho lá e vejo se tudo isso foi correto. Na verdade, eu acredito que os 9 certos, a gente tem que verificar antes, então peguei lá a prescrição, verifico se eu tenho medicamento, verifico o paciente, verifico a via, vejo se esse paciente tem a via correta, se é uma medicação que pode ser feito num acesso periférico, se é uma medicação que tem que ser feito num acesso central, né? Então, tudo isso eu comunico o paciente. No caso da ANEL, a gente acaba tendo um risco maior, porque o nosso paciente não fala, então, muitas vezes ele está lá sem um acompanhante, né? Ele está lá sem a mãe, sem o pai, então isso acaba agravando, mas quando a gente verifica todos os itens, né? Então, isso é uma barreira para que o erro não aconteça, né? A falha não aconteça. Cálculo. Então, assim, eu tenho que saber fazer o cálculo da medicação que eu vou fazer, eu não posso ter dúvidas. Então, se eu tenho dúvidas, eu tenho que ter na minha liderança alguém que eu possa chegar e conversar e possa perguntar. Eu tenho que esclarecer, né? Eu não posso ter medo de perguntar para a minha liderança, para o meu enfermeiro, né? No caso do técnico e do auxiliar, né? Não posso ter medo de perguntar, de ir atrás da informação, né? Eu tenho que saber se eu tenho os materiais. Então, quando eu vou separar lá a minha medicação, eu tenho que estar vendo se todos os materiais estão lá, eu não posso começar começar um preparativo para o medicamento e, de repente, descobrir que não tem alguma coisa, não tem um diluente, não tem um gelco, ou não, né? Então, tudo isso eu tenho que estar verificando antes, né? Tenho a dupla checagem, né? Então, tenho a dupla checagem dos medicamentos de alta vigilância, tenho dupla checagem de psicotrópico, então, tudo isso eu tenho que estar fazendo. Tenho que ver se eu tenho equipamento, né? Se o meu equipamento, se a minha bomba de infusão, se a minha bomba seringa, se eu tenho isso, como que eu vou administrar tudo isso, né? Higiene das mãos, desinfecção de frascos e conexões, né? Eu chego no leito do paciente, né? Eu posso validar os 9 certos novamente, porque todas as vezes que eu paro e confiro ou reconfiro, né? Eu estou fazendo ali uma barreira. Eu posso fazer isso 1, 2, 3 vezes. O importante é que eu faça toda a checagem, né? Uma outra coisa que a gente tem que fazer é rastrear as conexões do paciente e de controle das infusões. Então, eu vou lá, fiz tudo certinho, identifiquei meu paciente, né? Identifiquei lá o leito, fiz a medicação toda certinha. Se eu chegar lá no leito do paciente e não identificar, não rastrear, que às vezes eu tenho uma gastro, né? Eu tenho lá uma sonda e tenho lá um acesso central, né? E não identificar direito, então eu posso estar cometendo um erro, uma falha ali. Então, eu tenho que rastrear tudo isso, né? O fato de eu colocar uma medicação, eu sou responsável por aquela tarefa, né? Vamos imaginar que eu tenha
pego o plantão e que já tenha lá as medicações contínuas, né? Então, eu também tenho o dever, a responsabilidade de estar verificando se isso está infundindo, né? Eu não posso simplesmente só pegar o meu plantão, ir lá, olhar e falar, não, está tudo certo, né? Eu tenho que me certificar que as bombas, que os meus equipamentos estão funcionando, eu tenho que me certificar que essa medicação está infundindo, que esse acesso está funcionante, independente de eu ter instalado essa medicação ou não, né? A partir daquele horário, o paciente, ele é minha responsabilidade. Carla? Oi, boa noite. Desculpa te interromper, é só para sinalizar que o tempo já esgotou. Ah, tá. Então, deixa eu só passar aqui Tá ótimo. Fotos, que daí a gente vai exemplificar bem. Então, quando a minha colega lá falou, né, quando a Débora falou sobre a cultura de segurança para a gente tentar diminuir as interrupções, né, então eu trouxe aqui para vocês o que pode ser colocado numa área de preparo de medicamentos. Então, aqui tem um guia de diluição de medicamentos, né, que normalmente é feito pela farmácia. Aqui, eu trouxe para vocês, vocês veem que são 2 ampolas de morfina, uma é de 0,2 miligramas e a outra é de 10 miligramas. Então, a gente tem que ficar muito atento às apresentações das medicações. Aqui eu trouxe para vocês o que a gente usa muito em NEL, que é aquela escala de infusão, que é para saber se isso realmente está sendo infundido, então todo mundo tem a responsabilidade quanto a isso. E aqui eu trouxe alguns eventos para vocês, né? Penicilina é uma das medicações mais comuns que a gente tem num berçário, e olha o que um evento, né? Olha o que um dano pode estar ocorrendo com o paciente. Aqui é uma lesão de um bicarbonato de cálcio e aqui um de gluconato de cálcio. Eu acredito que ninguém saia da sua casa e pense que isso vai acontecer com qualquer paciente, né? Que esse nosso colaborador que a gente vai estar cuidando. Então, é necessário o envolvimento de todos na identificação dos fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes, e um dos maiores desafios é a promoção da cultura justa, com a mudança de foco dos erros e suas punições para uma abordagem na conscientização da notificação e melhoria de todo o processo, com o objetivo de aumentar a qualidade da assistência. Vale lembrar que o único que não erra é exatamente o que não faz nada. Obrigada. Obrigada, Sherla, pela sua contribuição, né, que foi de grande conhecimento aí para todos. E nós temos algumas perguntas aqui para as 3 palestrantes. Então, eu vou começar com a primeira. A primeira questão é: a cultura de segurança ainda é um desafio em alguns serviços de saúde. Como nós poderemos envolver o familiar dos recém-nascidos e crianças na prevenção de eventos com medicamentos? Né, a professora doutora Helena, se puder nos contribuir. Eu acho que, obrigada aí pela oportunidade. A cultura, ela ainda carece de melhorias, a gente pode dizer. Mas eu penso que, assim, eu acho que a alta administração, ela tem que dar o foco para que as pessoas que estão numa instituição possam saber que ali se respira qualidade. Então, como a Sherla falou, só quem não faz é que não erra, né? E aí também não pode se falar que quem erra é a pessoa mais inadequada, a pessoa menos preparada. Quem é preparado também erra. E aí, quando uma direção toma uma atitude errada ou de punição, ela não vai aprender com o seu erro, né?
né? Isso é o pano de fundo. Então, como os erros acontecem em todo o contexto, eu preciso ter uma equipe muito passível de trabalhar com elas e, na instituição, ter até um processo de disclosure, se for o caso, de avisar que aconteceu um evento e se preparar para falar com o paciente, uma equipe adequada em relação a isso. Mas a gente não quer que o evento aconteça para não ter esse sofrimento, seja do profissional, que é a segunda vítima, ou da instituição, que é a terceira vítima, né? Então, a gente precisa estar revendo os nossos processos o tempo todo. Então, a gente tem ferramentas preventivas, como o FEMEA, e a gente tem que conversar. Vamos fazer revisão desse processo. Então, quando eu vejo que tem uma área mais de risco, ou um evento aconteceu, eu preciso fazer uma revisão. Eu não preciso falar todo o tempo para o acompanhante de uma criança, de um neonato, olha, vai acontecer, isso pode ter um risco que eu vou estressar aquela família. Então, eu tenho que ter a sensibilidade também de saber esse momento. E eu acho que nada como a gente discutir isso em grupo. Qual é a nossa meta, como é que a gente faz, a abordagem é essa, será que esse é o momento da gente já falar com o paciente, a família está estressada, uma criança nasceu mal, e já vou falar, olha, está acontecendo isso, está tomando antibiótico, vem participar, então eu preciso aprender esses tempos. Então, a gente tem que ir lá nas teorias educacionais e começar a aprender como ensinar essa participação. Então, eu acho que a instituição tem que parar para pensar nisso, e que vai ser benefício para todo mundo, no sentido de que eu estou lidando com adulto, também tenho as minhas especificidades, estou lidando com criança, também tenho especificidades e muitas. Então, eu acho que tem que ser uma política institucional, viu, Paula? É o meu olhar. Obrigada. Débora, na sua visão, como os gestores têm tratado os eventos adversos relacionados a medicamento, né, principalmente em relação à criança? Você tem percebido na sua prática, né, como gestora da qualidade, se existe hoje já trabalha-se com o olhar de processo, como você mostrou, ou ainda existe a visão de punição? Hoje, o que a gente ainda percebe, falando um pouco da minha realidade, é que e aí a gente se pergunta... Oi. Tinha travado. Travou? Voltou? Tinha travado. Voltou. Vou retomar então, tá? Não sei em que parte que travou. O que eu percebo hoje na minha realidade é que ainda temos subnotificações de erros de medicação. E isso a gente trabalha fortemente, desde a gestão até a ponta, né? Com as ações de qualidade, com qualidade na área, auditorias internas, enfim, com diversas frentes, mas ainda lutamos com as subnotificações. Quando um evento acontece, ainda a gente sempre tem que resgatar, principalmente nas lideranças, que a gente tem que olhar para o processo. Então, isso é constante e diário, vamos olhar para o processo e não para a pessoa. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura muito punitiva, né? E eu falo por outras instituições que eu conheço, que eu já permeei, enfim, por algumas avaliações que eu já fiz, externas. Então, errou, a gente, assim, as pessoas tendem a ter esse comportamento, foi a pessoa. Mas vamos olhar para todo o trás, né? O que levou essa pessoa a cometer essa fragilidade? As nossas barreiras estão fortalecidas, nós revisamos o nosso FEMEA, como a professora doutora Helena falou, a gente está olhando para o nosso processo, eu tenho um protocolo bem instituído, fortalecido, eu envolvo o profissional da ponta, eu capacito. Então, sempre que ocorre um evento, é sempre uma luta diária. Está notificado? Se está notificado, vamos analisar, e não olhar para pessoas, mas sim para processo, fortalecendo essa cultura de segurança na instituição com todos, né? Não só ali com a gestão, mas até a ponta, para que eles também entendam e não se sintam também fragilizados se eles estiverem envolvidos em algum evento, porque isso também é muito comum. Então, às vezes, o colaborador chega e fala, olha,
eu administrei uma medicação e causou um dano. E agora? Então, ele se culpa muito por isso. Então, às vezes, a gente tem absenteísmo, afastamento de colaborador, desenvolvimento de doença mental. Então, a gente tem que pensar e olhar para isso com muito carinho. Ok, obrigada. O Sherla, que está mais voltada para assistência, né, em neonatologia e pediatria, qual a sua percepção em relação à subnotificação? Eu acho que ainda é grande. A equipe, ela só vai se sentir... Na verdade, eu acho que tem que ter todo um movimento de segurança da equipe, porque essa equipe, se ela não se sentir segura, esse colaborador não vai falar. Meio que isso vai ficar embaixo do tapete, e eu acredito que isso aconteça na maioria das instituições, né? Eu ainda acho que se a equipe não estiver segura, se não tiver uma forte liderança, se a gestão não tiver junto com a ponta, para que esses problemas sejam conversados, né? Para que a ponta também entenda, e que a gestão também entenda, que existem vários fatores, vai continuar sendo notificado. Né? Eu acho que a gente tem que ter um movimento mesmo de que a pessoa não tenha medo, de que o técnico não tenha medo de comunicar, que o enfermeiro não tenha medo de fazer essa notificação, para que essa equipe sente, né, converse e que chegue aos fatores, né? Não é a pessoa, e sim a revisão do processo. Né? Então, eu tenho aí vários processos que podem ser modificados. De repente, aquele processo precisa ser realmente modificado, mas eu ainda acho que existe muita subnotificação. Obrigada. Vou fazer a última pergunta, que se a professora Helena e a Débora puder contribuir, pensando na formação do profissional de enfermagem, né, na atualidade. A pergunta é se hoje é abordado a importância do papel tanto da família, né, na abordagem de segurança do paciente, né, em relação à prevenção de erros com medicamento, e se também existe esse preparo focando o paciente neonatal e pediátrico, porque muitas vezes o estagiário, né, a pessoa que está sendo formada, ela não tem oportunidade de atuar com esses pacientes, né, eles só passam na unidade, mas não realizam o procedimento. Né, às vezes eles não têm nem a oportunidade de fazer uma diluição, uma rediluição, que é muito específica nessa área de neonatologia. Então, a pergunta, né, seria se existe essa abordagem hoje já na formação, e para a Débora, na realidade, né, depois que o profissional já está atuando na instituição, que ele chega recém-formado, né, se você tem percebido se os eventos adversos relacionados a medicamento, normalmente o maior número tem envolvimento de profissionais recém-formados ou não? Bom, eu vou colocar a experiência da Escola Paulista de Enfermagem. Temos um departamento de pediatria, né, e ela tem a neonatologia dentro da disciplina, né, e o grupo de professores é bastante ligado ao contexto da segurança do paciente. Então, assim, elas levam para suas práticas aquilo que estudam e pesquisam. Então, tem o envolvimento da família, que é uma linha de pesquisa, tem o brinquedo terapêutico, que também é uma outra linha de pesquisa, que faz com que a criança participe, mas eu entendo que esse é um exemplo isolado. A gente ainda não tem uma prática educacional uniforme para a gente dar conta do que São Paulo precisa, do que o Brasil precisa, né? Então, eu vejo, assim, que falta muito as escolas caminharem. A gente tem pontos de excelência em algumas, né? Temos escolas bastante voltadas a isso, e mesmo a nossa, né? Em que a gente tem um grupo de professores voltados, nem sempre os campos de estágio, eles estão preparados para essa abordagem. Então, essa interação docente assistencial, ela é fundamental para a melhoria, inclusive, do processo de trabalho dentro dos campos de estágio, porque tem hora que o aluno aprende a esconder, porque na instituição se esconde,
ele aprende a punir, porque se pune. Então, esse ensino indireto, ele existe, mas eu acho que falta muito a gente caminhar e discutir sobre isso, né? Mas eu acho que já tem pontos de excelência, ainda bem, quando a gente começou há 15 anos a Rebraense, se a gente fosse falar, ia falar que não, 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 né? Mas hoje já evoluímos, mas ainda falta dar largos passos para a melhoria do ensino. Obrigada. Débora? Bom, olhando aí para os profissionais recém-formados que chegam na instituição, principalmente falando aí da neonatologia e pediatria, por ser áreas tão específicas e de um cuidado tão individualizado, diferenciado para esses pacientes que necessitam, a gente tem todo um cuidado e um programa para acompanhar esse profissional desde a chegada dele na unidade. Então, inicialmente, ele passa por um programa de internalização, capacitação, ele entende os protocolos focados para a área dele, quais são os específicos, e a gente sempre deixa ele por um período sendo acompanhado por uma liderança. Então, ele não assume o paciente diretamente nesse primeiro período, ele tem toda uma capacitação que ele precisa ir evoluindo à medida que ele é recém-contratado aí e entra na instituição. Então, a gente tem todo um cuidado com esse profissional recém-formado, recém-contratado que chega na instituição, que a gente entende a complexidade e a particularidade desse paciente pediátrico e neonatal. Olhando aí para os eventos adversos classificados como grave e óbito, hoje na instituição a gente trabalha com análise de causa raiz, utilizamos a ferramenta do protocolo de Londres. Então, inicialmente, quando ocorre um evento grave, óbito, um never event, a gente inicialmente olha o prontuário do paciente, depois a gente faz as entrevistas com esses profissionais que, de certa forma, estiveram ali no beira-leito, participaram daquele cuidado com o paciente. Eu não posso dizer, Paula, respondendo a sua pergunta aí, que nessas entrevistas a grande maioria são profissionais recém-formados, não. O que a gente encontra são profissionais que já estão na instituição há bastante tempo, os recém-formados, os que mudaram de unidade, então não tem um fator específico. São multifatoriais aí o que está envolvido relacionado a evento. Particularmente erro de medicação, evento relacionado a medicamento também. Então, não tem algo que chame tanta atenção, justamente por todo esse programa que a gente tem aí de início, quando esse profissional entra na instituição, todo esse cuidado com ele, e acompanhamento, né? Obrigada. Até devido ao adiantar do horário, nós não abriremos a mais perguntas, e as demais perguntas serão encaminhadas via e-mail, o retorno aí das palestrantes. Então, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, Foi uma noite aí de grande aprendizado, gratidão, muito obrigada aí a Sherla, a Débora e a professora Helena, pela disposição, pela disponibilidade de contribuir com o conhecimento e partilhar. Eu acredito que todos vão poder aí, colocar em prática o que nós aprendemos aí nessa noite. Então, muito obrigada e uma ótima noite a todos. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.